pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora Dório, sou fisioterapeuta com especialização em anatomia biomecânica e formação no método Pilates. Fui convidada pelo Fisioterapia Responde para falar um pouquinho para vocês sobre escoliose. Vamos lá? A escoliose ela é um desvio lateral da coluna vertebral. Temos três tipos básicos: a escoliose neurológica ou neuromuscular, que normalmente é causada por problemas neurológicos como paralisia cerebral, como distrofia muscular. Temos também a escoliose congênita, como o próprio nome diz, no nascimento, e a escoliose idiopática, que é a mais comum, que acontece entre 0,5% e 3% dos casos. E é a que eu vou falar um pouquinho mais. O primeiro ponto é que desse 0,5% a 3%, 86% acontecem em adolescentes. Então já percebe-se que a idiopática ela é uma escoliose que é causada pelo processo de desenvolvimento ali da criança para a fase de adolescente. Existe também a que acontece na fase juvenil, na fase infantil, mas a mais comum é na adolescência. Outra coisa que acontece é que a escoliose idiopática ela é estrutural. O que significa? Que a curva da escoliose ela acontece com rotação da vértebra. Normalmente o corpo vertebral roda para o mesmo lado da convexidade e não modifica. Quando você deita, ela continua ali. Quando você está em pé, ela continua ali. Já a escoliose idiopática funcional, quando você deita ou você corrige, por exemplo, o quadril ou o ombro, você consegue uma melhora nessa curvatura. Então, já sabemos que a escoliose idiopática estrutural é uma escoliose um pouco mais complexa de tratar. Como que funciona em relação aos graus? De 0 a 10 graus, considera-se sutil, normal, natural, suave. É uma escoliose quase que imperceptível, muito fácil de conviver, não necessita muitas vezes intervenção. De 10 a 25 graus, já consideramos uma escoliose assim moderada, porque é quando se nota, é quando se procura um tratamento, né, quando os pais percebem nas adolescentes, e ali a gente já faz uma prevenção para não evoluir. Quando que não evolui? É muito difícil. Geralmente, se você tem uma adolescente na fase da puberdade, se foi antes da puberdade, significa que vai evoluir, porque na puberdade acontece um processo de evolução maior dessa escoliose. Então já sabemos que se tiver entre 10 e 25 graus e for criança que ainda não entrou na fase da puberdade, teremos evolução. Por isso que é bem legal entrar no tratamento conservador associado com o tratamento ortopédico de órteses, né, com os coletes. Se for de 25 graus até 45 graus e esse adolescente estiver também antes da puberdade, também significa que a progressão será até um pouco mais grave, podendo ter até comprometimento cardíaco e pulmonar. Então, nessa fase então de 25 a 45 graus, é mais ainda fundamental o uso do colete, associado ao tratamento conservador. Acima de 45 graus, normalmente são casos cirúrgicos, porque já em alguns casos há um comprometimento respiratório, cardíaco. É geral? Não. É sempre? Não. Mas é importante que quando você receber um paciente com escoliose diagnosticada acima de 45 graus, que ele tenha um acompanhamento associado com ortopedista. Em todas as fases vai ter um acompanhamento multidisciplinar. Mas se ele vier a ti e você começar a perceber que ele está evoluindo, você precisa indicar, olha, você precisa procurar um ortopedista, porque esse caso é um caso cirúrgico, na grande maioria das vezes. Quais são os tratamentos comuns? O tratamento conservador, nós temos vários tratamentos dentro da fisioterapia, a própria cinesiologia, o RPG, alguns métodos específicos que estão trabalhando muito a escoliose, mas no meu caso eu trabalho com Pilates, que eu gosto muito. Inclusive vou estar deixando para vocês uns artigos mostrando a eficácia do Pilates, e eu indico muito porque é muito efetivo, muito mesmo.
porque trabalha a musculatura profunda, corrige a postura desse paciente e os resultados são fantásticos. E temos o processo cirúrgico, que são casos mais severos, mais avançados. De tudo isso, pessoal, o que eu quero falar que é fundamental da nossa parte, que é a nossa avaliação. Na avaliação física é importante você identificar se esse paciente também não há diferença de membro, porque muitas vezes passa batido para o ortopedista, ele não percebe e ele não consegue saber, ele não presta atenção que essa escoliose às vezes pode ser corrigida simplesmente com uma palmilha funcional, com alguns ajustes de postura e o resultado ser bem legal por falta de atenção. Então nós temos que avaliar sempre. Eu faço avaliação a cada 15 dias quando eu estou tratando da escoliose, porque modifica muito com o atendimento no Pilates. E é isso. Eu quero dizer que qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Pode deixar perguntas, dúvidas mais específicas que eu posso estar falando, de repente no segundo vídeo, porque como escoliose é um assunto muito extenso, ainda pode gerar muita dúvida, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.